Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. O tema de hoje é resistência à mudança. Nós falaremos sobre isso após a vinheta. Bom, gente, então assim, resistência à mudança. Falamos sobre mudança, sobre o processo de adaptação das organizações aos critérios de inovação, a toda aquela contextualização da importância da mudança para a sobrevivência das organizações. E agora a gente vai trabalhar uma parte importante da mudança, que é a resistência das pessoas ao processo de mudança. Então, a resistência à mudança, conceituando ela, é um processo pelo qual os indivíduos submetidos à mudança em si se comportam adversos a ela. Então, resistir é se comportar contra aquele processo de mudança que está sendo implementado. Então, a resistência à mudança é uma barreira que cabe aos gerentes os desafios, então, de implementar, de superar essa barreira para fazer com que a mudança ocorra no universo organizacional. Então, são os gerentes aquelas pessoas responsáveis para garantir a efetividade do processo de mudança ou a efetividade do processo de implantação da mudança dentro da organização. As mudanças organizacionais, elas desencadeiam diferentes tipos de reação em todos os indivíduos envolvidos nesse processo. Essas reações, essas reações adversas ao processo de mudança, elas variam desde a aceitação imediata da proposta. Então, essas reações, elas variam desde a aceitação imediata da proposta até a resistência completa ao processo de mudança. Então, a mudança ela envolve a desestabilização da zona de conforto que os indivíduos que participam da organização estavam acostumados. Ela implica, então, em produzir nas pessoas a rejeição a novas formas de pensar, de agir, de se comportar no interior das organizações. Então, tanto os indivíduos quanto as organizações, elas podem sofrer o processo de resistência à mudança. Então, cabe aos gerentes buscar alternativas para que ele consiga gerir esse processo com muita eficácia e efetividade, tá? Diminuindo assim a intensidade, e a insegurança no processo de gestão da mudança. A resistência à mudança, então, ela possui duas fontes. Eu acho interessante você saber esse contexto, que é a dimensão individual e a dimensão organizacional. A dimensão individual, a resistência individual, é justamente a categorização da resistência do indivíduo ao processo de mudança, Então, as percepções do indivíduo, as realidades, os desejos, as personalidades, as necessidades dos indivíduos sobre o processo de mudança. Então, muito embora a gente tenha fatores que desencadeiem o processo de resistência à mudança no ambiente organizacional, essa intensidade ela pode variar de indivíduo para indivíduo. Cada indivíduo é diferente um do outro, então eles possuem necessidades, fatores, hábitos, costumes completamente diferentes que podem repercutir num maior grau de resistência ou não. Então, inclusive a questão de mexer no status quo da organização pode sofrer algum processo de resistência muito forte pelos indivíduos. Então isso vai depender de indivíduo para indivíduo, a resistência que se dá nesse nível. E aí, por fim, nós temos a resistência organizacional, que é o quê? A resistência da organização, a resistência caracterizada como a exercida pela organização sobre o processo de mudança, a organização como um todo. Então, essa resistência pode estar pautada em 6 fontes: a inércia estrutural, o foco ilimitado na mudança, a inércia do grupo, o grupo que está desencadeando ali ou que está participando do processo de mudança, a ameaça à especialização, a ameaça às relações estabelecidas de poder e a ameaça às distribuições estabelecidas de recursos também. Então, esses são alguns fatores, são os 2 processos de resistência que existem no ambiente organizacional e nós nos vemos por aí. Por hoje é só.